pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Sassá Sem Fronteiras. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Samara, eu moro na Alemanha e aqui no meu canal, no Sassá Sem Fronteira, eu tenho a proposta de contar um pouco sobre a vida aqui na Alemanha, mostrar algumas curiosidades, compartilhar com vocês temas relacionados à vida aqui, mostrar algumas viagens. E se você se interessa por esse tipo de assunto, já se inscreve no canal. Também não deixe de curtir os vídeos que vocês gostarem e ativar o sininho para sempre receber notificações quando eu postar novos vídeos. Para você que já me acompanha aqui no canal, vocês sabem que eu prometi dar continuidade ao último assunto que eu abordei, que foram 10 motivos para não morar na Alemanha. E hoje eu quero trazer 10 motivos para vocês morarem na Alemanha. Ou, quem sabe, pensar na possibilidade. Então, gente, vamos deixar de recados e vamos iniciar com o assunto de hoje. Essa lista que eu fiz é, como na última, muito individual. Esses são os meus motivos, os motivos que eu passei a relevar toda vez que eu penso e repenso sobre a minha vida na Alemanha. Esses são os motivos que mais pesam. Claro que eu tenho muitos outros motivos para permanecer no país e também para não permanecer no país. E isso a gente vai criando assim uma balança e ver o que está pesando mais. Acho que isso também é muito importante para quem está pensando em migrar para a Alemanha ou outro país, sempre relevar esses pontos positivos e negativos. Claro que eu tenho muitos outros motivos, mas eu não quero fazer um vídeo de 1 hora aqui, né? Então, se vocês tiverem interesse, tanto de saber de pontos positivos quanto negativos, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um segmento com os dois temas. Então, vamos lá. O primeiro motivo, que eu considero assim primordial para vocês virem morar na Alemanha, é a segurança. Assim, logo no início, quando eu cheguei aqui na Alemanha, eu já comentei em vários outros vídeos que eu estava morando no Rio de Janeiro quando eu decidi vir para a Alemanha. E quando eu cheguei aqui, eu estava ainda naquela coisa assim, né, de estar esperta. Rio de Janeiro, você não sabe o que vai acontecer. E aqui eu cheguei no interior, como eu já falei também, e eu fazia curso em Hamburgo, que era a cidade, a capital mais próxima da cidade onde eu morava. E eu sempre tinha essa coisa assim, eu sempre fui uma pessoa muito desligada. E as pessoas reclamavam muito comigo disso, no Brasil, que você é desligada, tá com a bolsa aberta, não tá ligada. E aqui eu realmente pude relaxar. Eu fui percebendo que as coisas eram diferentes. Até hoje, se eu estou à noite festejando, não vem muito ao caso, mas, por exemplo, eu trabalhei 4 anos em um restaurante, durante o meu estudo, eu trabalhei no restaurante à noite e saía de lá muito tarde. Eu sempre voltei com transporte público. Quando eu estou festejando com amigos, não vem ao caso dividir o táxi, rachar o táxi, pedir um Uber. Não vem em caso, todo mundo volta com transporte público. A gente não tem essa preocupação de estar com o aparelho mais moderno e esconde. Não, tá todo mundo com o seu aparelho na mão. A gente não precisa se preocupar se você tá com a joia, se você tá com algo caro. E, eu tô com um celular caro, estou com a joia, estou num transporte público. Aqui não tem problema nenhum. Lógico que não existe lugar perfeito, eu já falei no vídeo anterior, a Alemanha também não é um país perfeito. Existe sim casos isolados, mas dificilmente você vai almoçar ou jantar e vai se deparar com aquelas notícias degradantes que a gente infelizmente sempre vê no Brasil, que alguém foi esfaqueado por causa de um tênis, por causa de um celular, por causa de algum bem material, esquartejado. A gente não vê isso aqui. E nas ruas é muito mais tranquilo, você anda muito mais tranquilo, sem essa paranoia, essa sensação que a qualquer momento algo ruim pode acontecer. Então isso, gente, realmente assim, é uma coisa assim, um ponto super positivo, primordial. Segundo ponto, até olhar na listinha, ter os seus direitos como cidadão, como ser humano respeitados. A Constituição da Alemanha é muito clara e a gente percebe que a Constituição ela é respeitada, que o ser humano ele tem direito a uma vida digna, tem um direito a ir e vir. Você não vai ver um policial, uma pessoa que está ali sendo paga
governo pelo seu dinheiro, com o seu dinheiro dos seus impostos, te abordando de uma forma truculenta pela sua vestimenta, pela sua cor de pele. Você não vê isso aqui. Claro que a violência e casos isolados têm aumentado na Alemanha. O país é um país pequeno, as cidades grandes estão também super populosas, né? Tem uma onda de imigração acontecendo, de refúgio. Então, lógico que, por exemplo, uma cidade como Berlim, que está indo já quase para os seus 4 milhões de habitantes, claro que existe também seus casos. Mas, assim, eu vejo assim, as abordagens policiais bem tranquilas, respeitando o cidadão, ouvindo o suspeito, não é aquela coisa que a polícia já chega batendo, ou que você se sente desrespeitado. Então, assim, isso também é um ponto super positivo. Terceiro ponto, que também é seguindo já nessa linha também, é que, assim, o país funciona, gente. Tudo funciona na Alemanha. Lógico que, assim, a funcionalidade, o tempo em que as coisas funcionam tem ficado cada vez mais lento também, né? Quando você dá entrada em alguma coisa, por exemplo, para quem está passando por esse processo de imigração e dá entrada em um visto, em uma permissão de residência, a gente percebe que vem demorado, né? Porque são muitos requerimentos, são muitos pedidos. Esse é só um exemplo, né? Tem demorado, sim, as coisas mais do que antes, mas tudo funciona, gente. O transporte público funciona. Quando tem um atraso, tem ali uma plaquinha, uma plaquinha eletrônica, né? Justificando o motivo do atraso. Você vê eu já comentei no vídeo anterior também, que a gente paga muitos impostos aqui. Eu até exagerei um pouquinho, falei metade do salário, mas assim, até 38% do seu salário vai pro governo, mas você vê a rua limpa, você vê a coleta de lixo acontecendo, você vê a assistência social, as pessoas que precisam, que elas recebem essa assistência social. Para quem é estudante, você recebe, dá entrada em uma bolsa, em um crédito. As coisas simplesmente funcionam. Então, isso, né? Eu aprendi a reclamar muito aqui também, porque uma coisa que o alemão sempre fala, que besser geht es immer, melhor, pode ser sempre melhor, a gente sempre pode melhorar, as coisas sempre podem melhorar, mas assim, então a gente acaba aprendendo a reclamar muito e querer sempre mais, que as coisas sempre estejam melhores, mas se a gente não precisa, acho que nem precisa fazer tantas comparações, mas né, a gente também tem essa mania de sempre comparar. Quando se compara, então aí a gente vê que, poxa, as coisas funcionam sim, as coisas estão bem. Então é isso, gente. O quarto ponto, que eu já falei que as coisas funcionam, é o transporte público. O transporte público na Alemanha é muito bom. Se não é um dos melhores, baixando a alemã, reclamando, tem tido assim, muitos atrasos, períodos de inverno, quando neva, tudo congestiona, mas assim, nas cidades grandes, por exemplo, cidades como Berlim, Colônia, Düsseldorf, enfim, as cidades são totalmente interligadas. Se você não chega com o trem, você chega com o ônibus, você chega com o tram, que é um bondinho elétrico, você chega com um S-Bahn, que é uma forma de um metrô porém um pouco mais rápido, com poucas paradas, enfim. E principalmente na região onde eu moro, onde eu moro na capital, que é Düsseldorf, tem um complexo de cidades bem próximo, que se chama Ruhrgebiet, que é um complexo de cidades industriais, com várias cidades grandes, e tem Colônia também próximo. Então, assim, Düsseldorf é totalmente interligada a essas cidades. Então, aqui eu posso pegar aqui um S-Bahn, que é tipo um metrô, mas só que, porém, mais rápido. E eu já estou em Colônia, estou em uma outra cidade aqui próxima. Então, assim, eu acho isso, assim, muito bom. Só uma coisa, assim, que eu acho negativa, que às vezes, por exemplo, você... o controle do bilhete, né? Que geralmente em vários países aqui da Europa, assim como no Brasil também, se você vai entrar no metrô, você só entra se você tem um bilhete. E aqui você tem ali
as formas de você comprar o bilhete, né, a bilheteria e tal, mas assim, aí você compra e aí você não sabe se vai vir uma pessoa para controlar o bilhete. Então, às vezes, muitas pessoas, né, que tentam ser desonestas, entram sem o bilhete, aí do nada aparece uma pessoa para controlar. Eu acho que isso eles poderiam modernizar um pouco, ficar um pouco mais padronizado com outros países europeus. Enfim, o quinto tópico da minha lista é o desafio para você aprender outros idiomas. E assim, vamos falar do alemão, né? Eu sempre falo que para as pessoas que me perguntam como é que foi aprender alemão, como é que foi aprender outros idiomas, eu sempre falo que, gente, não existe segredo. É você sentar, estudar. Claro que uma pessoa tem mais facilidade que a outra, né? Mas assim, você aprende, a melhor forma de aprender um idioma, além de sentar e estudar, é aprender dessa forma paralela. Você está fazendo um curso e você está precisando do idioma, você está escutando o idioma, você precisa falar esse idioma para você se comunicar. Então essa é a melhor forma. Quando eu cheguei aqui, eu já comentei em vários outros vídeos que eu comecei a aprender alemão no Brasil, fazendo cursos e aulas privadas, e assim, mesmo assim, eu não tinha tanto contato com o idioma. Antes de vir para a Alemanha, eu estava no Rio de Janeiro, né, o cartão postal do Brasil, então você tem contato com vários turistas. Então, sempre que eu ouvia assim, acho que ele tá falando alemão. Eu pensava assim, gente, eu não posso simplesmente chegar e falar com a pessoa, oi, eu estou aprendendo alemão, será que tem como você falar alemão comigo? Não tem, né, gente? Meio doido isso, né? Se bem que teve situações assim, né, que eu passei assim. Mas é diferente quando você está no país. Você vai no mercado, independentemente se a pessoa que está ali trabalhando no mercado quer falar com você ou não, ela vai precisar falar com você, né? Você vai pegar um ônibus, você tá na rua, vai pedir uma informação. Então, é bem mais fácil, né, aprender um idioma dessa forma, né? E não só o alemão, eu também aprendi o inglês e o espanhol aqui. O inglês veio alguns anos atrás, quando eu precisei do inglês na universidade. Eu estudei aqui na Alemanha em alemão, mas tinha cursos que eu tinha que fazer em inglês. Então, assim, eu precisei. Então, comecei a fazer cursos gratuitos na universidade. E, além disso, tem uns cursos também em escolas privadas que são bem baratos. Se você tiver sorte, você vai ter cursos bons com professores de língua nativa, né? Então você tem possibilidade aqui de não só aprender o alemão, mas também de outros idiomas, até mesmo porque você está no coração do mundo, né? No coração da Europa. Então tem vários países próximos e você tem a possibilidade também de viajar para outros países e assim praticar os idiomas que você está aprendendo. E agora eu vou passar para o próximo tópico, para eu não falar todos os tópicos em um tópico só. O sexto tópico da minha lista é o contato com outras pessoas de diferentes países e culturas. Isso também você tem essa possibilidade de viver isso no Brasil, mas aqui é muito mais acessível. Porque, né, como eu já falei, você está no coração do mundo. Por exemplo, eu moro em Düsseldorf, eu moro na fronteira com a Holanda, eu moro na fronteira com a Bélgica. Então, assim, eu estou facilmente em outros países. E quando eu saio da Alemanha e vou para a Holanda, eu já escuto outro idioma. A cultura é parecida, mas é diferente. Você sente realmente que está em outro país. E aqui também, né, nas grandes cidades do país, você vê gente do mundo inteiro que estão vivendo aqui. A começar quando você chega aqui e vai fazer um curso de alemão, lógico que automaticamente você vai ter contato com outros estrangeiros que estão passando pela mesma situação de você, que está vivendo aqui, que está querendo aprender a língua. E você vai conhecer gente realmente do mundo inteiro. Todo tipo de... são muitos idiomas diferentes, culturas diferentes. E tem uns bairros também das grandes metrópoles, das grandes cidades na Alemanha, onde a maior parte dos habitantes são estrangeiros. Por exemplo, um bairro predominado por pessoas árabes, turcas, que chega a ser um pouco assim segregado, mas é culturalmente falando bem enriquecedor. Resumindo, você vai conhecer
não só a Alemanha, mas sim o mundo. Eu tenho amigos do mundo inteiro. Amigos, conhecidos, colegas de trabalho, porque essa fase do conhecimento não para somente no curso de alemão. Você vai ter contato com estrangeiros no prédio onde você mora, no seu bairro, no seu ambiente de trabalho, no que você for fazer, você não vai ter só contato com alemães, você vai ter contato com gente do mundo inteiro. Eu acho isso, assim, realmente um ponto positivo. Se você desenvolve culturalmente. E o 7º ponto da minha lista é justamente a acessibilidade, né, a facilidade em ter acesso a lazer e a cultura. Você morando na Alemanha, você já, a depender de onde você mora, você já vai ter um museu a céu aberto. A cultura alemã é bem rica e não é difícil de ser explorada. Por exemplo, uma cidade como Berlim, você caminha pela cidade e você já respira história o tempo todo. Você tem esse contato com outras culturas. Você vai escutar sempre outros idiomas. Você vai ter acesso a conhecer pessoas de outros países, de outros continentes. Você vai conversar com essas pessoas, vai aprender muito. E também o lazer, gente. Né? Para quem trabalha, quem tem uma renda fixa, a cultura e o lazer não é um privilégio de poucos. Aqui tem eventos, festivais de música, de teatro gratuitos. E tem os dias também na semana onde tem o dia da porta aberta, onde você pode visitar museus gratuitos. Então, gente, você vai ter acesso a exposições de arte apenas com um valor simbólico ou de forma gratuita. Então, eu acho isso muito enriquecedor também para quem está morando aqui, você poder pisar em espaços que muitas vezes você não tinha acesso no seu país, por ser essa coisa muito privatizada, muito elitizada. E aqui, lógico que tem, por exemplo, né, uma ópera, se você quiser visitar uma ópera, você já tem que se programar um pouco, mas não é uma coisa que vai ser impossível, vai ser inacessível. Então, eu acho isso aqui também muito bacana, né? Shows, concertos, são em preços acessíveis, tem gratuitos também, né? Lógico, se não for de um artista conhecido, renomado, você vai ter festivais de rua com artistas também conhecidos que vão ser gratuitos. Então, né, eu acho isso assim um ponto extremamente positivo, enriquecedor para você ter acesso a coisas que muitas vezes em nossos países, né, a gente não teria esse acesso. Vamos agora pro 8º ponto da minha lista. A lista já tá acabando, gente. E eu vou falar dos salários, né? Eu acho o salário aqui na Alemanha muitas vezes dignos. Aqui você é pago pela sua área de atuação, né? E assim, eu não sei se eu já mencionei em algum vídeo, eu estudei pedagogia aqui, eu me formei em pedagogia, eu trabalho na área de educação. E lógico assim que é injusto eu comparar o que eu ganho aqui com o que eu ganharia no Brasil. Eu não vou falar de valores, mas assim, eu acho o que eu ganho assim digno, me dignifica como ser humano. Eu posso pagar as minhas contas, pagar tudo assim que eu preciso, o que eu tenho que pagar, aluguel, contas, e posso sonhar e realizar sonhos. E até mesmo quando eu ainda estava no processo de estar estudando e eu fazia, assim, alguns trabalhos freelances, eu trabalhei fixo em um restaurante, mas aí eu sempre fazia uma coisinha ou outra por fora. E isso era, assim, pago também, assim, era pago por hora. Mas eu, mesmo assim, não estando, assim, totalmente em uma forma que acho assim, que formal, é formal, mas é diferente no Brasil. Acho que por exemplo, da forma que eu estava trabalhando, eu trabalhava num restaurante quando eu podia. A minha profissão era estudar, eu estudava em período integral e trabalhava assim nos finais de semana ou quando eu tinha tempo no restaurante. Isso no Brasil seria algo mais como um bico, você está fazendo uma coisa assim de forma informal. Mas aqui era formalmente, eu tinha um contrato com o restaurante, eu recebia meu salário direitinho,
já pagava ali um pouco da aposentadoria, alguns impostos eram bem reduzidos por eu ser estudante. Então, assim, e mesmo assim, com isso, eu conseguia pagar as minhas contas, eu conseguia fazer minhas viagens, claro, com um outro estilo do que eu faço, com o que eu faço agora, né? E conseguia viver de forma digna. E então, assim, eu acho isso assim primordial para um ser humano, né, que está inserido no mercado de trabalho, você exercer uma função e ser pago de forma digna por isso, para você ter a sua poder levar sua vida de uma forma digna, poder pagar suas contas, poder comer bem e também ter lazer, poder sonhar. Poxa, eu quero adquirir um bem material. Eu posso então economizar aqui e ali para adquirir isso. Eu quero fazer uma viagem. Eu acho isso assim extremamente importante. Agora já chegamos no 9º ponto da minha lista. Minha lista já está acabando. E o 9º ponto é a alimentação. Eu acho que na Alemanha todo mundo tem acesso a uma boa alimentação com preços justos. É lógico que com o que tem acontecido atualmente, nós saímos de uma pandemia que deixou vários rastros na economia. Existem 2 países na Europa em guerra, isso tem prejudicado também, né, na economia do país e do continente. Então, os preços na Alemanha aumentaram muito, não só da alimentação, em tudo subiu. A Alemanha está com a inflação de 7%. Eu não sei se aumentou, mas né, até a última vez que eu vi estava aproximadamente a 7%. Então tudo aumentou, gente. Mas mesmo assim, eu ainda considero a alimentação na Alemanha acessível. E principalmente se for comparar com outros países aqui mesmo na Europa. Eu tenho a oportunidade de ir com frequência para a Holanda e para a Bélgica, né, por morar próxima dos países, e eu já vejo essa diferença de preços nos mercados. Então eu acho assim, aqui na Alemanha, os produtos, você vê a qualidade nos alimentos, tanto nos industrializados quanto nos naturais, seja né, frutas ou verduras, produtos naturais em geral, são bem acessíveis e tem para todo tipo de bolso. Por exemplo, você vai no mercado e tem o leite, um exemplo, leite, então você vai ter o leite dali da marca do mercado, né, às vezes do mercado popular, que eles têm ali a marca própria, e aí você vai ter outras marcas de grandes indústrias, que você vai ter essa diferença de preço. Então, mas se você não ganha muito, você vai optar por uma opção mais barata, e se você ganha o mundo, você também vai ter, né, vai ter também a oportunidade de comprar, por exemplo, eu vou comprar um leite biológico, que geralmente são produtos mais caros, os produtos biológicos, orgânicos. Então, assim, eu acho que a alimentação na Alemanha ainda é acessível, tem a qualidade. Aqui, por exemplo, você tem acesso a coisas que no Brasil são tidas como artigos de luxo. Vamos falar do queijo, por exemplo, né? O queijo é super caro no Brasil. Aqui você tem tem a variedade de queijo de vários países com preços acessíveis. Então, isso ajuda a você, outro ponto positivo para a qualidade de vida, você ter acesso a uma boa alimentação. E agora, vamos para o último ponto da minha lista. Acho que o último ponto é sempre assim, um pouco difícil, porque você sabe, agora é o último ponto, o que eu vou colocar? E vem várias outras coisas, várias outras ideias, vários outros pontos positivos, você tem que escolher o último. E eu coloquei a consciência ecológica e climática, né? O alemão, ele é muito preocupado com o meio ambiente, o alemão em si, e a gente vê isso na sociedade, vê isso nas ruas. Aqui tem a separação de lixo, que eu estive esse ano no Brasil, ouvi, por exemplo, no Rio de Janeiro, tem começado, mas não se compara com a Alemanha. Eu cheguei aqui há 11 anos atrás e já existia isso, a separação de lixo, plástico, papel, o orgânico, metal, enfim, gente. A questão da reciclagem aqui na Alemanha também eu acho assim top, e não tem como comparar também nem com outros países europeus. Assim, eu viajo bastante aqui pela Europa e eu percebo essa diferença, que realmente a Alemanha é um exemplo nesse sentido assim do meio ambiente. Aqui a gente tem a questão da coleta de
de garrafas, né? Que ela vem com um selo e quando você compra uma água, uma bebida, você paga pela garrafa 25 centavos e quando você devolve, você recebe esses 25 centavos de volta. Então, isso incentiva para que as pessoas não joguem, não deixem, por exemplo, garrafa plástica na rua, não jogam nas ruas. E quando as pessoas às vezes esquecem ou jogam, não tem essa consciência ambiental, sempre vai ter alguém que vai pegar essa garrafa porque tem um dinheiro ali, né? Na garrafa de metal, acho que é 15 centavos e na de vidro também em torno dos 8 centavos a 10 centavos. Então, você sempre vai ver nos grandes eventos, ou por exemplo, aqui o alemão ele vai muito assim para parque, ou às vezes senta simplesmente em uma escadaria e as pessoas se juntam ali e as pessoas têm o costume de levar a sua própria bebida. Então, lógico que em ambientes como esse as pessoas vão sempre deixar, né, garrafas, né, embalagens e essas garrafas serão recolhidas por pessoas que vão trocar então que aqui se chama fund, né? Por dinheiro. Vai no mercado, devolve essas garrafas, então recebe um cupom que você pode, né, dar no caixa, ou você faz, descontado da sua compra, ou você recebe o dinheiro. Então, assim, e várias outras estratégias para que as pessoas realmente pensem no meio ambiente, seja na questão de incentivar as pessoas a utilizar mais o transporte público ou outras alternativas como a bicicleta, ou nessa questão da garrafa, da separação do lixo, a questão do saco plástico, que aqui já praticamente não existe mais, né? Ou seja, por exemplo, na questão você vai em um café, ou você está, né, indo para o trabalho, precisa, vou parar para tomar um café, e às vezes não dá tempo de você tomar o café no local, você leva, aí você, né, eles incentivam para que você leve a sua própria copo. Existe, né, você pode comprar essas garrafas térmicas ou copos térmicos para você não precisar levar o de papel, o canudo não é mais de plástico. Então são vários incentivos para que as pessoas pensem no meio ambiente e façam de alguma forma faça uma pequena parte para incentivar na questão do meio ambiente, da gente, né, para poluir menos, consumir menos, produzir menos lixo. Então eu acho isso aqui assim revolucionário. Eu não conhecia isso no Brasil, eu já tinha esse sentimento assim, eu tive uma criação assim de, você vê um lixo na rua, pega, joga, bota na lixeira, tá na praia, tá vendo um saco plástico na praia, não é seu, mas mesmo assim pega, joga fora. Mas assim, no país a gente não tem essa educação, né, meio ambiental. E chegar aqui, né, tão jovem, com 22 anos, e já ver essa consciência ambiental me fez evoluir nesses últimos 11 anos. Então, assim, pra mim, quando eu vou até em outros países da Europa que eu vejo essa coisa, né, que a Alemanha tá tão para frente nesse sentido, às vezes eu fico até assim, sinto assim, até um pouco de orgulho. Então, acho isso aqui, assim, um ponto primordial. Então, é isso, gente. Eu espero que eu tenha conseguido me expressar de uma forma, assim, clara, que eu tenha de alguma forma ajude algumas pessoas que esteja talvez no momento pensando em deixar o Brasil ou em ir passar uma temporada na Alemanha. E como eu já comentei no início do vídeo, se você tem interesse em saber mais sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários. Se você ainda não assistiu o vídeo com os 10 motivos para não morar na Alemanha, já assiste em sequência desse vídeo. E se gostar do vídeo, deixa o gostei, tá? E me segue, se inscreve aqui no canal, me segue lá no Instagram do Sassá Sem Fronteiras. Se tiver alguma dúvida, escreve lá no Sassá Sem Fronteiras ou deixa aqui nos comentários, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.